Ordena-lhe Deus instantemente o pedimos, e a vós, príncipes da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Assim seja. Pedimos à Virgem Maria que esteja conosco, a nos guiar em todo esse momento, em toda essa noite, Nossa Senhora, Rainha dos Apóstolos. Por ti queremos iniciar e finalizar toda essa noite. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Pedimos aos anjos que estão aqui agora, ao anjo de cada um, que nos ajude a fixar a atenção e o coração as palavras que o Senhor tem para dizer a nós, que nossos anjos possam combater e vencer e nos ajudar a estar atentos nesta batalha espiritual. Santo anjo do Senhor, Deus zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre deve levar-te qualquer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, hoje um dia muito feliz para nós, porque hoje é dia de São Pedro, apesar que a igreja vai celebrar São Pedro e São Paulo no domingo, com uma solenidade, celebra-se juntos São Pedro e São Paulo. O dia mesmo é hoje, 29 de junho, 29/6, dia de São Pedro Apóstolo. Pedro é patrono aqui da nossa comunidade, e Pedro, ele é o patrono raiz mesmo, assim vamos dizer, é aquele que é o patrono inspirador inicial. Os outros, Santa Teresa de Calcutá e São João Paulo II, que também não deixa de ser Pedro, né? Eles complementam aquilo que é o chamado inicial de Pedro. E Pedro, até me lembro, uma vez que a gente apresentou para o padre os patronos, aí o padre falou assim: não, mas São Pedro? Não, mas Padre Pio, tanto padre, então agora é São Pedro. E a partir dali eu comecei a perceber que Pedro, muitas vezes, as pessoas têm uma visão errada de Pedro, de como ele era somente aquele turrão ignorante, o traidor que negou a Cristo. Mas, na verdade, meus irmãos, se você for aprofundar e mergulhar em quem era Pedro e quem foi Pedro, você vê que ele é um santo muito próximo da nossa realidade. Ele é um santo muito próximo daquilo que nós somos enquanto pessoas, enquanto humanos. Porque Pedro, ele era esse homem, um homem simples, um pescador. As pessoas têm imagem de que Pedro era pobre. Pedro não era pobre. Pedro era um homem de condição média. Ele tinha uma pequena companhia de barca ali, com o pai de Tiago e João. E ele era esse pescador, homem casado, que tinha filhos, que morava à beira do lago. E esse homem, ele era, sim, um homem já de meia idade, um homem que já estava ali na sua vida, sabe quando você já está casado com o filho, começando da barriguinha, sabe como é que é aquele esquema, né? Pedro já estava nesse naipe, já estava assim, com a vida resolvida, ele ia pescar a vida inteira, não é tipo eu não, viu gente? Alguns olharam, tipo o Maico. Eu brincando, eu engordei 4 quilos, misericórdia. Só de falar que vai ter fila, você ganha 3 quilos já. Se for... Tristeza, hein? Só olhar pros pais aí, ó. Felipe, cadeirinha, Janes, cadeirinha pro papai. Então Pedro já era esse homem já que estava assim, com a vida encaminhada. E eis que há uma interrupção na vida de Pedro. Há que Deus aparece, Jesus aparece na vida de Pedro e muda tudo ali. Meu irmão, Pedro, ele é assim, eu tenho uma rixa aí com esse negócio de João ser o predileto. Eu não acho que João é o predileto, eu não concordo com isso. Porque eu lendo aqui, porque quem fala que ele é predileto, é ele mesmo que fala que ele é predileto. Né? Os outros evangelistas não falam que ele é predileto, só ele que fala. Por quê? Você vê aqui o cuidado que Jesus tinha com Pedro, meus irmãos. Como é que Jesus educou Pedro? Como é que Jesus dava umas traulatadas em Pedro? Porque quem ama, educa.
Quem ama, corrige. E olha como Jesus corrigia Pedro. Eu anotei algumas informações aqui. Bento 16 tem um estudo sobre os apóstolos, né? E ele contou, né, gente? Não foi eu que contei, não. Foi Bento 16, né? Conseguiu contar. Pedro, ele é citado na Bíblia 154 vezes. Pedro é citado 154 vezes. Quem é o segundo mais citado na Bíblia? João. João foi citado 46 vezes. Olha a diferença. 154 para 46. Pedro, ele é muitas vezes citado na Bíblia. Pedro, ele é muitas vezes, Jesus fala, Jesus educa, Jesus usa Pedro para falar. E Pedro, ele é esse cara assim, com temperamento, ao mesmo tempo que ele consegue ser forte, ele demonstra fraquezas. Ao mesmo tempo que ele consegue falar uma frase extremamente espiritual, logo depois ele já caga o negócio todo. Pedro, ele é assim, ele cheio de altos e baixos, e ao mesmo tempo que ele é pedra onde a igreja é edificada, ele se torna depois pedra de tropeço. E Pedro é este que, cheio de altos e baixos, vai encontrando ao ser guiado e ao ser educado por Cristo, ele vai encontrando o equilíbrio perfeito para ser hoje um santo, uma coluna da igreja. Abaixo de São José, Pedro e Paulo, meus irmãos. Os homens que iniciaram a igreja, os homens que foram os responsáveis. Pedro, o administrador, o legislador, o mestre, o sábio. Paulo, o missionário, o fundador das comunidades. Juntos foram eles que levaram a igreja a ser o que é hoje. E Pedro, nós vamos ler aqui. Gente, eu fiquei procurando, Senhor, por que eu falo de Pedro? Porque tem tanta coisa para falar de Pedro. Tanta passagem bíblica bruta de Pedro. Se você for parar para ler os evangelhos, todos os momentos brutos de Jesus, Pedro estava lá. Pedro, Tiago e João, estava sempre lá. E Pedro sempre tinha um destaque, porque ele sempre abria a boca para falar alguma coisa. Né? Nunca vi desse jeito. Tem que deixar a marca dele. Abre aí sua Bíblia em Lucas, capítulo 5, versículo 1. Meus irmãos, veja só. Pedro, ele, como eu disse para você, ele era um pescador e ele já havia conhecido o Senhor, porque André, o irmão de Pedro, já era discípulo de João Batista. Pedro não era discípulo de João Batista, mas, segundo remonta a tradição, os estudiosos, Pedro era seguidor de Deus, ele acreditava em Deus, ele tinha fé. Ele não era seguidor de João Batista, mas seu irmão André era. E ele já tinha conhecido Jesus, porque Jesus já era famosinho na época, né, gente? Jesus já tinha fama, todo mundo já via pregação de Jesus no YouTube, todo mundo já conhecia Jesus naquela época. E Jesus ali tinha famosinho, era tal, Jesus mandava liturgia diária, lá igual o Padre Joãozinho, todo mundo conhecia Jesus. Então o que acontece? Jesus já era conhecido, e tem uma parte que André fala assim: encontramos o Messias. E Jesus conhece ali, se não me engano é João que fala disso, João. E Pedro conhece Jesus. Mas depois ali, Jesus está pregando ali na beira de um lago, e a multidão foi chegando. Foi chegando a multidão, e nisso Jesus foi se afastando, o lago está lá atrás. E a multidão foi chegando, estou explicando o contexto aqui de Lucas. Foi chegando até que Jesus sentiu o pezinho olhando a água e falou assim: não tem como ir mais para trás não. E aquela multidão, aquela bagunça, né, que pobre é assim, né, onde vem a muvuca vai chegando o outro, vai empurrando, vai aquela coisa. Tá tendo, na capelinha está tendo trido lá de Sagrado Coração de Jesus, né, atrasado, né, porque na época do dia de Sagrado Coração estava tendo a 300 Santo Antônio. Aí eu estava lá na missa, lá cheguei um pouquinho, 5 minutinhos atrasado, fiquei do lado de fora. Tinha um monte de gente do lado de fora, porque estava muito cheio. Gente, de 1 em 1 minuto parava alguém. O que está tendo? Gente, o povo preocupado. O que é que está tendo? Ah, deve que achou que está tendo, não pode comer, né? Porque se soubesse o que, se soubesse realmente, espiritualmente, o que tinha ali, parava, ficava, né? Mas não sabia. Porque assim, vai aglomerando aquele tanto de gente ali, aquela bagunça toda. Jesus
viu que não tinha mais para onde correr, tinha 2 pescadores. Jesus chama um deles, pede para subir na barca. Tinha 2, Jesus sobe na barca de Pedro. Jesus está na barca de Pedro, você já entende aí o esquema já, né? Poderia ter ido para outra, ele foi para a barca de Pedro, e Jesus sobe ali na barca de Pedro, pede Pedro para afastar um pouquinho do meio do lago. Pedro afasta, então fica Jesus em cima do barco ensinando as pessoas. Ou seja, podia empurrar à vontade, não tinha como mais comprimir Jesus. E dali Jesus começa a ensinar o povo. Jesus faz ali uma pregação, ensina o povo, faz ali toda o seu evangelho, e ao finalizar é o que nós vamos ler. Vamos ler aqui. Vamos ler aqui no versículo 6. Perdão. Vamos ler tudo, né, gente? Vamos ler, a Bíblia é sempre fala. Então vamos ler desde o início. A multidão se comprimia ao redor dele para escutar a palavra de Deus, enquanto ele estava à beira do lago de Genezaré. Viu 2 barcas junto às margens, pois os pescadores haviam descido e estavam lavando as redes. Subindo a uma delas, a de Simão, pediu-lhes que se afastasse um pouco da terra. Sentou-se e da barca começou a ensinar o povo. Quando terminou de falar, disse a Simão: rema lago adentro e joga as redes para pescar. Replicou-lhe Simão: mestre, labutamos a noite inteira sem nada conseguir, porém, já que o dizes, jogarei as redes. Fizeram isso e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Fizeram sinais aos sócios de outra barca para que fossem ajudá-los. Chegaram e encheram as 2 barcas, que quase afundavam. Ao ver isso, Simão Pedro caiu aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, pois eu sou um pecador. Pois o espanto se havia apoderado dele e de todos os seus companheiros, por causa da quantidade de peixes que haviam pescado. O mesmo acontecia com João e Tiago, que eram sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não temas, daqui para frente pescarás homens. Então, atracando as barcas à terra, deixaram tudo e o seguiram. Palavra da salvação. A salva de palmas para essa palavra. Gente, o que acontece aqui? Olha, veja que essa tradução aqui nem é tão boa assim, né? Eu gosto daquela fala assim: doravante será pescador de homem, né? Acho que a da Ave Maria fala assim, né? Os seus é mais bonito. O que acontece? Aqui, Jesus faz esse chamado para Pedro: meu irmão, Pedro estava de boa lá, pescando um dia normal, lavando as redes, um daqueles dias ruins, porque, gente, tem dia que a gente queria que não existisse aquele dia, não é verdade? Nossa, que dia não acaba logo, dá tudo errado. Nossa, vai aquele dia que nada dá certo na vida e parece que já passou 28 horas do dia e você olha ainda 10 horas da manhã, ainda tá tudo errado. Tem dia que é ruim demais, gente, tem dia que é ruim demais. Todo mundo tem esses dias. E Pedro estava um dia desse aí, porque não pescou nada, aquele trem, aquela coisa ruim. E Jesus chega e faz uma interrupção na vida de Pedro. Mas é importante nós entendermos que sempre a iniciativa é de Deus, não é nossa. Sempre a iniciativa é dele. Ele é que toma a iniciativa e ele é que rompe com um padrão da nossa vida e é ele que vem trazer a mudança. Nunca é iniciativa nossa. Você pode até achar que você se converteu, que você está vindo na igreja porque você quer, mas não é. É ele que está interferindo aí, e que está cutucando, e que está dando um jeito. Gente, nós não valemos nada, não é Deus que é o trem mesmo, é que manda. E ele faz essa interrupção na vida de Pedro ali. Meu irmão, Pedro não sabia o que significava aquele chamado. Esse chamado, esta palavra, doravante serás pescador de homens. Isso muda a história, toda a vida de Pedro. Porque a partir de um chamado, quando Deus faz um chamado, meu irmão, a vida da pessoa nunca mais é a mesma. Eu não sei se você aí que já tem caminhada, já fez encontro, já fez retiro,
já teve experiência com Deus, se você já teve aquela de ir lá no mundão de novo, experimentar o mundão de novo. Eu já fiz isso já, né? Não tem o mesmo gosto, gente. Depois que você conhece a Deus, depois que você tem uma experiência com Deus verdadeira, autêntica, que você sabe o que é o correto, você sabe o que é o amor verdadeiro, meu irmão, Jesus entra para estragar todas as suas festas, já era. Porque não tem mais graça. É mentira, gente? É mentira, não tem mais graça, gente. Eu lembro, depois que eu converti, eu demorei a tomar vergonha na cara, mas depois que eu converti, fiz um encontro assim, nem iniciei o negócio de conversão, né? Convertendo até hoje. Espera até o final da vida e continuar convertendo. Mas aí que eu tive meu encontro pessoal com Deus, eu voltei ainda para as coisas do mundo, mas gente, sabe o que eu estou fazendo aqui? Mas não tem mais graça as coisas. E Pedro, a partir desse momento, a vida de Pedro nunca mais seria a mesma. A partir do momento que Deus te chamou, meu irmão, você pode sair da comunidade, você pode sair do seu grupo de jovens, do seu grupo de oração, você pode ir aonde você quiser. Você nunca mais vai ser feliz em lugar nenhum. Você só vai ser feliz na presença de Deus, porque a felicidade está nele, porque a partir do momento que você conhece a verdadeira felicidade, você não quer outra coisa. Meu irmão, a partir do momento que você come um pudim, olha que delícia, um pudim, você vai comer uma paçoca, você vai saber que existe coisa melhor que aquela paçoca. É ou não é verdade? A partir do momento que você come um x-tudo cheio de bacon, maionese temperada, imagina aí, meu irmão, com aquela coca gelada com limão e gelo. A partir do momento que você come isso, meu irmão, o dia que você estiver comendo um biscoito Caiubi, você vai saber que existe coisa melhor na vida. E é assim, Deus, Ele é assim que Ele faz as coisas. Quando você experimenta o Senhor, nada mais tem graça. E o Senhor, ao chamar Pedro aqui, Ele muda toda a história de Pedro. E a partir de agora, Pedro nunca mais vai ser o mesmo. E nós vamos ver na caminhada de Pedro. Eu tentei anotar aqui algumas coisas, porque é tanta coisa que tem de Pedro, tantas passagens bíblicas. Mas eu, olhando aqui sobre Pedro, sobre todos os evangelhos e Pedro lá, meu irmão, eu pude perceber uma coisa. Pedro era apaixonado em Jesus. Mas ele era chonado demais. Chonado demais. Ele era daqueles caras que estava lá o tempo todo. E quando eu estava pensando nisso, eu tenho uma analogia meio esquisita, meio doida, né? Não sei se é inspiração de Deus, mas eu lembrei daquelas mulheres que a gente vai. Você vai na loja de roupa, aí tem a vendedora, aquela vendedora. Você está entrando na loja, ela está vendo que você está entrando na loja. Aí você está entrando na loja e ela fala, o senhor já foi atendido? Primeira coisa, ela está vendo que você está entrando na loja. Aí pergunta, já foi atendido? Não, né? Então vou dar você falar, né? Estou entrando na loja. Aí você fala, quando você é pobre, você já fala, só vou dar uma olhadinha. Aí você já vai lá, olha o que você quer, você tá bem lá, aí você distrai, você esquece da caveira. Você tá lá, aí você tá lá olhando a roupa assim, pensa do nada, tá aquela mulher atrás de você. Você tem alguma dúvida? Tá lá, aquela mulher lá atrás de você. Você distrai de novo, você vai olhando outra coisa, você vai olhando e tá lá, pensa de novo, assim, queda ali vai ficar linda na senhora, vai ficar lindo no senhor, queda ali. Você tá em promoção esse daqui. Sabe que esse vendedor chato, que tá em cima do seu tempo todo, que tá ali sempre pronto para te atender. Na verdade, o vendedor quer ganhar, mas está sempre ali. Meu irmão, eu pensei nisso aqui quando eu comecei a ler, e eu via Pedro o tempo todo no cangote de Jesus. O tempo todo Pedro, mas só que Pedro, não era porque ele queria vender algo, é porque Pedro ele era apaixonado em Jesus. Pedro, ele amava Jesus de um jeito, que ele estava em todas, e que ele era meio assim, meio baba-ovo, assim, sabe? Pedro era meio que queria ali, sempre estar agradando Jesus, tanto que ele sempre tinha que falar alguma coisa. Jesus pensava em ter sede, estava lá Pedro, Senhor. Estava ali sempre, Pedro sempre ali, preparado ali para atender o Senhor. Veja, por exemplo, aqui a transfiguração. Meu irmão, a transfiguração.
Moisés e Elias. Para você, talvez, Moisés e Elias não é lá assim grandes coisas. Mas para um judeu, meu irmão, Moisés e Elias, para um judeu, nossa! E Moisés e Elias ali, Jesus chamou Pedro, Tiago e João, eles foram para lá. Acontece aquele momento maravilhoso. Pedro tinha o costume de querer ser o herói das coisas, vocês vão entender. Ele sempre queria ser o herói, queria ser o que fala alguma coisa assim, né? O dono das ideias. Aí estava lá aquela coisa maravilhosa, a glória de Deus. E Pedro vai lá e fala assim, não é momento de falar nada, meu irmão. Tipo, sabe, imagina aí, contemplação, um canto gregoriano. Aí o cara vai e fala alguma coisa assim, do nada. Senhor, tão bom estar aqui. Fazer uma tenda, 3 tendas. E olha só, como é que Pedro era. Ele não queria nem fazer uma tenda, não era para ele, não. Ele fala 3 tendas, uma para o Senhor, para Elias e Moisés. Ele queria agradar. Pedro era esse, que ficava sempre ali, falava alguma coisa. E em João ainda fala assim, ele disse isso porque não sabia o que dizer. Se não sabia o que dizer, melhor não dizer nada. Mas Pedro sempre fala alguma coisa, que ele tem que deixar a marquinha dele, né? Pedro é desses. Veja bem para você ver, na hora lá que está Jesus perguntando, ele é sempre esse que fala no meio na frente dos apóstolos. É sempre o líder, porque Jesus também dava essa moral para Pedro. Não é assim, Pedro era o folgadão só não. Jesus dava essa moral para Pedro. Jesus também sempre indicava Pedro, colocava Pedro à frente. E o Senhor pergunta, quem aí estão dizendo, o que o povo diz? Quem o povo diz que é o Filho do Homem? Aí falaram assim, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem ainda que é Jeremias. E vós, quem dizeis que eu sou? Aí Pedro vai lá e fala assim, tu és o Messias, Filho de Deus, tu és o Cristo. Olha a resposta de Pedro, meu irmão. Olha a resposta assertiva que Pedro deu, porque o Espírito Santo inspirava, porque ao mesmo tempo que ele era um chato, ao mesmo tempo que ele estava ali o tempo todo ali, cheirando o cangote de Jesus, Pedro, ele era atento, o mais atento às palavras do Senhor. Meu irmão, Pedro, ele estava lá em todos os momentos. Pedro viu um homem fedendo, porque estava morto há 3 dias. Ele viu este homem ressuscitar. Pedro estava lá, quando estavam todos levando uma mãe chorando. Se você já foi no enterro, você sabe como é triste um choro de uma mãe, e uma mãe chorando porque havia perdido o filho. E Pedro estava lá, quando o Senhor acaba com aquele velório e torna aquele velório uma festa, e ali ressuscita aquele jovem. Pedro acompanhou os momentos de Jesus. Pedro estava lá, Pedro ele estava atento. Pedro, ele até anotava alguns momentos. Beata Catarina Emerick fala que em alguns momentos Pedro anotava as coisas que aconteciam, ele e alguns outros apóstolos, porque ele estava atento ali a tudo que Jesus fazia, ele queria ver, tudo que Jesus fazia, ele queria estar também. Veja, meu irmão, Jesus dá um ensinamento sobre a Eucaristia, e Jesus, ao dar esse ensinamento ali, parece uma coisa muito absurda, porque esse homem falando de comer a carne dele, isso era coisa que não cabia ainda na mente dos discípulos, na mente das pessoas. E Jesus falando essas coisas que pareciam meio estranha, e ali, o que acontece? Jesus acaba de dar o sermão sobre o pão vivo descido do céu. Alguns apóstolos, alguns discípulos ali, começam a sair e deixar Jesus, não querem mais seguir, porque é demais para mim. Jesus pergunta para eles, vocês não vão me deixar também? Jesus sabia, mas Jesus estava testando. E quem que fala? Pergunta, quem é que falou em nome dos apóstolos? Pedro. Sempre Pedro.
Quando você tiver dúvida assim, no diálogo com alguém, será quem que falou isso para Jesus? Pode saber que é Pedro. Pode saber que é Pedro. Por isso que é quem é também. Porque ele era ousado, meu irmão. Porque ele ousava falar. Porque ele ousava dizer. Quem é aí? Quem é André? Quem é André? Você vai falar que André é um discípulo que morreu em forma de X no máximo. Quem souber disso. Porque ele não marcou a história dele. É lógico que lá onde ele evangelizou, ele é lembrado. Mas Pedro, ele é lembrado por todas as nações. Os protestantes pregam sobre Pedro. Todos pregam sobre Pedro. Porque esse homem que marcou. E ele fala para o Senhor: Senhor, para onde iremos nós, se só Tu tens palavras de vida eterna? Meu irmão, Pedro, a esta altura, ele dando essa resposta, ele ainda não estava totalmente entregue. Ele não amava o Senhor como deveria amar e como amou no final da vida. Mas ao chegar nesse ponto, Pedro, ele já conhecia, já tinha uma intimidade com o Senhor, mesmo que ainda não tinha amadurecido na fé. Mais para frente ele vai amadurecer, mas o Espírito era abundante nele, falava o coração dele, Deus revelava as coisas para Pedro. Porque Pedro não tinha onde ir, porque ele não tinha mais nada, porque ele já tinha desapegado de tudo. Meu irmão, o que fala aqui na palavra, imediatamente deixaram tudo e o seguiram. E se você for ver lá nas outras, Mateus, Marcos, Lucas também fala isso, imediatamente. Há alguns exegetas que falam assim, que esse imediatamente não foi tão imediatamente assim, porque Pedro deu uns dias, que a palavra, mas eu não creio nisso, não sou exegeta não. Mas 3 evangelistas falando que ele imediatamente deixou tudo. Meu irmão, eu imagino Pedro deixando lá aquele tanto de peixe, eu imagino Pedro deixando lá o barco, Pedro deixando as redes, Pedro deixando os amigos, porque Pedro era desses, meu irmão. Pedro não pensava para fazer as coisas não, Pedro fazia. Eu imagino ele deixando tudo e indo seguindo o Senhor. Eu imagino Pedro falando assim: espera aí, vai lá, negocia o barco. Ô Zebedeu, compra meu barco aqui, vamos acabar com a nossa sociedade, vende a rede, vai lá no mercado, compra lá um saco de gelo, coloca os peixes, vende os peixes e tudo, depois ele vai seguir Jesus. Eu não consigo imaginar um homem que tinha todas as respostas na ponta da língua, um homem que tinha as ações imediatas, um homem que respondia com intrepidez tudo que o Senhor perguntava. Eu não consigo imaginar esse homem parando para organizar a vida para depois seguir o Senhor. Ele segue o Senhor e depois organiza a vida, porque essa é a sequência do Evangelho. E este é um erro que muitos cometem hoje, querem organizar a vida para seguir o Senhor, sendo que quem é o organizador da nossa vida é o Senhor. Seguindo Ele, nossa vida será organizada. Temos que parar de colocar empecilhos para seguir o Senhor. E é sempre assim: eu preciso de uma faculdade, eu preciso de uma pós-graduação, eu preciso casar, eu preciso arrumar uma namorada, eu preciso ter um carro. E é sempre coisas do mundo que nós vamos colocando empecilhos para seguir o Senhor, sendo que a nossa vida, depois que conhecemos o Senhor, só tem sentido se estiver no caminho dEle. E com Ele as outras coisas vão ganhando sentido, meu irmão. Eu conheço muita gente que não tem nada, é muito mais feliz que outros que tem muito. Trabalho com consultoria e lidou muito com gestores, com grandes gestores, com salários altíssimos, donos de empresas, empresários, muitos infelizes. Alguns são cristãos e são felizes, mas a maioria são homens que têm... Gente, eu não sabia que tinha tanta gente rica em Valadares. Homens riquíssimos, infelizes, porque organizaram a sua vida primeiro, estão organizando até hoje, vão organizar até morrer. E um dia querem seguir o Senhor, sendo que primeiro deve se seguir. E Pedro foi esse que primeiro seguiu o Senhor. Primeiro Pedro foi, sem pensar muito, e seguiu o Senhor, e foi seguindo Jesus. Por isso ele diz: aonde, a quem irei, se só tu tens palavra de vida eterna. Ele revela o foco dele, ele revela o empreendimento que ele quer para a vida dele, a vida eterna.
E Pedro, nesse segmento de Jesus, Pedro ali, desses vários momentos, meu irmão, muitos falam assim, não podemos ter uma fé como Pedro, que afundou a andar sobre as águas. Ou será que nós devemos ter uma fé como Pedro, que andou sobre as águas? Porque o cara tem que ser muito ousado, bicho, para no meio de uma madrugada, os discípulos tudo num barquinho, vem um homem andando, eles, sobre as águas, eles reconhecem que é Jesus. Aí Pedro vai e fala assim, se é o Senhor mesmo, deixa eu ir andando sobre as águas até o Senhor. Bicho, olha que cara desafiador, velho. Se é o Senhor mesmo, deixa eu ir andando até o Senhor. E o que Jesus fala? Vem, Pedrão, vem. E ele vai andando sobre as águas. Meu irmão, e Pedro andou bastante sobre as águas. Porque se Jesus fala antes que estava, se eu não me engano, é 50 metros. Então aproximou-se mais um pouco até eles reconheceram Jesus. Jesus não estava como daqui ali, não. Porque senão não dá nem graça para andar. Não é verdade? Não ia assim, nem sentir nem a aguinha, nem nada. Então Pedro andou um pouquinho sobre as águas para depois começar a afundar. Na hora que deu o ventão, ele começou a afundar. Mas quero saber, cadê os outros que não andou sobre as águas? Mas o ruim é o Pedro, que não teve fé. Às vezes nós detubam, sabe? Eu fico bolado com isso, porque você é patrão nosso. Eu fico bolado com isso, porque ficam tirando ele, ele andou sobre as águas. Beleza, ele fraquejou depois, mas ele andou, os outros ninguém andou. Né? Não? Fica folgando com o cara, velho. O cara não. O cara tem uma fé brutaça. Tirando o Pedrão, velho. Tirar o Pedrão aqui não. Pois é. Vamos lá. Vamos seguindo aqui que eu tenho que falar da vida de Pedro todo, gente. Eu ainda estou nos evangelhos ainda. Então o que acontece, meu irmão? Uma coisa que Bento XVI fez um estudo sobre os apóstolos. E ele destaca uma característica de Pedro. Porque Pedro, ele tentava bancar o herói. Pedro, ele não era medroso. Pedro, ele não era um traidor. Ele não traiu Jesus, segundo Bento XVI. Bento XVI não é bom para você, não sei quem mais pode ser. Bento XVI, Pedro, ele não traiu Jesus porque ele era um traidor, porque ele tinha medo. Ele traiu Jesus porque ele tentava bancar o herói em tudo. E o Bento XVI não cita essas passagens, mas eu fui reparando e é verdade. Lá em Mateus 16, logo depois, olha só, gente, como é que Pedro é cheio dos altos e baixos. Logo depois que Pedro, Jesus pergunta quem dizeis que eu sou, Pedro fala assim, tu és Cristo, Filho de Deus. Então, Jesus fala para ele, Pedro, tu és pedra, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, dá a ele as chaves do céu, tudo que ligares no céu, tudo que ligares na terra será ligado no céu, tudo que desligares na terra será desligado no céu. Autoridade da igreja. Só isso aqui dá uma pregação de 5 horas, né? Falar o que é a igreja. E logo depois, Jesus começa a falar de que ele deveria ir para Jerusalém porque ele deveria ser entregue e morrer. Que ele deveria sofrer. Aí o que Pedro faz? Chama o Senhor de canto. Olha só as ideias de Pedro. Chama Jesus de canto e fala assim, você está doido, Jesus? Nunca que eles vão te matar. O Senhor não vai morrer. E o que Jesus fala para ele? Afasta-te de mim, Satanás. Uma cajadada, gente. Uma cajadada dessa de Jesus. O cara continuar caminhando, o cara tem que ser muito perseverante. Cara. E ele continuou caminhando. E hoje em dia, chega um coordenador, chega alguém, fala para a pessoa, adverte um formador, para a pessoa e adverte a pessoa, muito grosso. Eu vou sair, vou para um lugar onde me amam. Aqui eu não sou acolhido. É por isso que tem um monte de gente indo para outras igrejas aí, que se sente acolhido. E Pedro foi chamar de Satanás por Jesus. E o que ele estava querendo dizer? Senhor, não, você está doido? Ninguém vai matar o senhor não, tentando bancar o herói. Tentando ali falar, não senhor, não vai não, você está doido? Não vai acontecer isso não. Outra parte de novo. É chegado o momento, lá, na primeira missa e tudo, Jesus ia morrer,
Jesus ia passar a sua paixão e Jesus chama os discípulos e vai lavar os pés dos discípulos. Aí Jesus pega lá o paninho, coloca lá naquele esqueminha e tal, pega a tapaué, coloca água, vai lavar os pés dos discípulos. E o que acontece? Comprou uma tapaué com a dona Maura, Vanessa foi lá entregar, estava na casa de Fabiana, Vanessa vai lá entregar a tapaué, Jesus coloca água na tapaué e vai lavar os pés dos discípulos. Aí, uma salva de palmas para a tapaué da Vanessa. Aí o que acontece? Aí Pedro vai lavando os pés dos discípulos, chega na vez de Pedro, o que Pedro fala? Jamais me lavará os pés, Senhor. Olha a pose do cara, velho. Olha a pose do cara. Jamais me lavará os pés. Aí ele vai e fala assim, aí Jesus vai lá e fala com ele. Se eu não lavar seu pé, não terá parte comigo. Aí ele vai falando, lava então o corpo todo. Olha só, velho, como é que Pedro ele era, cara, cheio dos extremos. Aí Jesus depois dá uma tralotada ali, não, quem já tá limpo, você lavar só os pés, não precisa lavar o corpo todo, não. Jesus dá umas dele, né? Porque Jesus gosta dele, gente. Nós temos que aprender, meu irmão. Vamos aprender uma coisa com Pedro aqui? Vamos aprender uma coisa com Pedro? Sabe quem te ama? Sabe quem te ama? Quem chega e te adverte. Você sabe quem te ama? Aquele amigo, amiga, pessoa chata que chega e fala, bicho, você é insuportável. Você tem que mudar isso. Lógico, gente, que tem a maneira certa de falar, mas é a pessoa que chega e fala com você os seus problemas. É aquele que te dá um feedback sincero. E como é raro pessoas que dão feedback sincero pra gente. Eu já pedi aqui uns 10 aqui pra avaliar a pregação minha e falar como é que tá as pregações. Ninguém fala. Ninguém fala. Ninguém fala. Por quê? As pessoas têm medo de dizer a verdade para as outras. As pessoas têm medo de exortar. Porque quem gosta faz a pessoa ser lapidada. Gente, pessoa que fica assim, não, oh, meu Deus, sou muito sofrido na vida, que só quer dar colo. Isso não faz bem. Vai, a cratera da sua carência vai afundando mais. E Pedro sabia disso. Pedro sabia disso. E olha que Pedro foi exortado duríssimas vezes por Jesus e continuou. Porque o Senhor tem que lapidar. E Ele nos usa as pessoas para falar com você, para te lapidar, para você aprender. Por quê? Se alguém não chegar e falar para você aquilo que você é, a sua verdade, aquilo que é as coisas que você faz e que é visivelmente errado, você não vai saber. A não ser que você esteja avançado num processo de conhecimento de si mesmo. Aí você está acabado. Porque quando a gente começa a conhecer a gente mesmo, meu Deus do céu, quem está fazendo um processo vocacional aí e responde certinho os e-mails sabe o que eu estou falando. Quando a gente se conhece, a gente vê que porcaria que a gente é. A gente acha que a gente é santo, né? A gente começa a ver os pecados, defeitos de caráter mesmo. Aí a gente vê como que nós somos. E Pedro aceitou ser lapidado por Jesus. Pedro aceitou, meu irmão, esse Jesus cuidando dele. Então vamos avançar. Pedro tentando bancar o herói. Pedro não entendia a linguagem da cruz ainda, sabe, de sacrifício. Ele via um Messias que ele achava assim, que ninguém vai tocar em Jesus não. Entendeu? Ele via esse Messias que seria esse grande rei. Ele não tinha ainda noção, e é por isso que ele é impactado com aquilo que está acontecendo com Jesus na cruz ali. Ele fica meio sem saber, os outros nem lá estavam. Você vê como que Pedro é ruim. Pedro estava lá, os outros nem lá estavam. Né? Pedro é ruim. Pois é, o que acontece? Chega ali a oração no horto. Chegam depois os discípulos, os soldados, para pegar, capturar Jesus. E Pedro, ele arranca a orelha de um cara chamado Malco. Ele arranca a orelha do cara, porque o cara tentou capturar Jesus. E os historiadores falam, que nós vemos lá no filme do Mel Gibson, alguns outros filmes, chegando lá o quê? 5 carinha, 10 carinha. E eles falam que os exércitos ali, quando iam capturar uma pessoa, não ia menos de 200 pessoas. Era de 200 a 600 pessoas para fazer esse tipo de operação.
Meu irmão, o cara arranca a orelha de um sujeito com 200 soldados em volta dele. Esse cara é um cara medroso. Ele faz isso, é claro, porque tinha uma paixão desordenada por Jesus. Não sabia ainda ordenar o seu temperamento. Mas ele age ali no impulso e começa ali, Jesus a dar uma outra paulada nele, porque Jesus vai lá e cura a orelha do cara, fala assim, não é assim não, Pedro. Não é assim não, você está tirando aqui, né? Eu vou salvar o povo, salvar a humanidade toda e você está querendo atrapalhar o negócio, Pedro. E Pedro conserta ali a orelha do cara ali, né? Passa ali um super bonde, conserta, o cara fica com a orelha nova e capturam Jesus. E Pedro vai seguindo Jesus de longe. Eu vos pergunto, cadê os outros discípulos? Cadê os outros discípulos? Pedro estava seguindo de longe. Enfim. E ali, chega ali no momento, diante daquela fogueira. Bento XVI diz que Pedro estava ali, porque Pedro ainda tinha uma esperança de tentar fazer algo. Mas ele caiu no ego dele e acabou traindo Jesus. Ele não traiu Jesus por medo. Ele não traiu Jesus porque ele era um covarde. Ele traiu Jesus porque ele acreditava muito naquilo que ele era capaz de fazer. E ele está ali sentado ali, e ali ele nega Jesus de maneira tremenda, porque ele nega quem é o Senhor. Não conheço este homem. Depois ele diz assim, não sei do que estão falando. Meu irmão, um cara que Jesus dormia na casa dele, um cara que Jesus curou a sogra dele, talvez seja por isso, que ele, enfim, um cara que Jesus educou esse cara, a pedagogia que Jesus tinha com Pedro o tempo todo, Jesus fala para Pedro, Satanás quis te peneirar, mas eu roguei por ti. E Pedro nega o Senhor, porque Pedro ainda não tinha crescido espiritualmente o suficiente, mesmo estando na presença de Deus. E é esse o problema que nós enfrentamos hoje. Pessoas que estão na caminhada, que tem grupos de jovens, que trabalhou em 1000 encontros, que já fez 1000 encontros, que tem caminhada com o Senhor, mas não crescem espiritualmente na vida, mas que estão congelados. E é nesse momento, o momento da prova, porque é sempre no momento da prova que o Senhor ali nos faz crescer. E Pedro, ele cai, mas ele passa pelos 3 dias de desgosto. Diferente de Judas. Se Judas tivesse esperado os 3 dias, ele teria crescido na vida espiritual. Meu irmão, Judas seria um baita de um santo, se ele tivesse esperado os 3 dias. Porque o olhar misericordioso de Cristo, mesmo que atingiu Pedro, teria atingido ele. Mas Pedro, ele passa pelo momento da dor, ele passa pelo momento difícil. Meu irmão, você, como o líder indicado por Cristo, porque todo mundo já sabia que Pedro era o líder. Todo mundo já sabia que Pedro era aquele que Jesus estava cuidando e formando ele para quando Jesus fosse embora, ele continuasse liderando. Todo mundo já sabia. E você, como a ponta ali, como aquele onde todos olhavam, vamos ser igual Pedro. E você cai. Meu irmão, aqui nós vemos sim uma grande falha de Pedro, mas nós vemos também uma grande humildade e uma grande perseverança de reconhecer os erros e sair do erro. Pedro, ele sai do erro. Ele persevera os 3 dias e ele chora os 3 dias. E diz aqui a legenda áurea que depois Pedro chorava constantemente, sempre chorou. São Clemente fala de Pedro. São Clemente, um papa do 1º século, que conheceu Pedro, fala dele, que Pedro, depois já de muitos anos, constantemente chorava. Sempre andava com um lenço. Porque ele era um homem que aprendeu a se compadecer. E quando ele se lembrava da traição, ele chorava amargamente. E todas as vezes em que Pedro ouvia um galo cantar, Pedro se ajoelhava para rezar. E existe uma tradição antiga de quando se ouve um galo cantar, se faz uma oração, lembrando da miséria que nós somos.
Pedro aprendeu a lição com a queda, meus irmãos. Todos nós aqui, por mais que já se tenha uma caminhada, todos já caímos. Talvez até essa semana mesmo. Mas o negócio é aquilo que você vai fazer. Se você vai ficar no seu erro, na sua falha, ou se você vai ao Senhor e vai esperar, perseverar os 3 dias. Eu imagino que esses 3 dias de Pedro foram quase como 3 anos para se passar, para ele encontrar com o Senhor. E nós vemos que depois vem o Senhor ali e Jesus encontra Pedro em qual situação? Pedro havia voltado a pescar. E meu irmão, Pedro, ele voltou a pescar, e o que aconteceu? Ele não estava sozinho, porque ele era líder. E um líder, ele não cai sozinho, ele não volta ao mundo sozinho, ele leva outros. Porque o testemunho de um líder, ele arrasta. Se um líder está fraco, os outros estão fracos. E Pedro, ele era um líder de caravana, não era? Então quando ele volta a pescar, outros voltam a pescar com ele. E o Senhor aparece ali e manda ele de novo jogar as redes. Jesus está tendo uma pedagogia aqui com Pedro, porque está lembrando ele do chamado dele. E ali, ele lança as redes, pega 153 peixes. Quando Pedro chega na praia, junto com os outros discípulos, diz a palavra que já tinha peixe assado e pão pronto para comer. Veja que o Senhor não queria os peixes, não precisava dos peixes. A comida já estava pronta. O que o Senhor está querendo dizer para Pedro, e está querendo lembrar o chamado de Pedro, é dizendo: Pedro, você não precisa de peixes. O Senhor está dizendo: Pedro, você não é pescador de peixes, você é pescador de homens. Eu não te criei, eu não te levantei, eu não te chamei para pescar peixes, eu te chamei para lançar as redes e conquistar almas. E ali o Senhor remonta de novo Pedro, ali o Senhor reconstrói aquele homem que estava destruído, e o Senhor lembra dele do primeiro chamado, aquela conversão que o fez subir nas moradas, a conversão que o fez um grande santo. Pedro reconhece o seu amor a Jesus, e Jesus finaliza o diálogo com Pedro. A última palavra que Jesus fala para Pedro na Bíblia é: segue-me. A mesma do início, Jesus finaliza: segue-me. E aqui nós vemos, meus irmãos, um grande crescimento na vida espiritual de Pedro. Aqui nós vemos um Pedro totalmente diferente. Se você lê os evangelhos e você lê os Atos dos Apóstolos, você vai ver um Pedro totalmente diferente, um Pedro renovado. Meus irmãos, Pedro está ali, naquele cenáculo, ali vem o Espírito Santo, e Pedro prega. Meus irmãos, isso aqui é ensinamento para nós. Pedro prega, faz ali a primeira pregação. Tinha vários outros discípulos, e talvez João tinha uma oratória melhor que Pedro, porque João era espiritual, Pedro não era tão espiritual. Mas não, quem vai pregar é Pedro. E Pedro prega ali, e na primeira pregação de Pedro, ele coloca 3.000 almas no busão da caravana dele. Aí depois, eu entendi por que o cara é patrão do Águia. Que é um líder de caravana mais espetacular que esse. Na primeira pregação, 3.000 pessoas. Pedro está andando na hora da misericórdia. Pedro e João indo para o templo, está lá um homem, um coxo, e ali esse coxo, Pedro olha para ele e diz, Pedro fita os olhos nele, muito próprio de Jesus. Veja que Pedro aprendeu, e Pedro agora está colocando em prática tudo aquilo que ele aprendeu com o Senhor. Pedro fita os olhos, fala: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu lhe dou, em nome de Jesus. Levanta-te e anda.
até as palavras Pedro usava conforme Jesus usava. Ele fita os olhos, ele se compadece e ele proclama o milagre. E ali esse homem levanta e é curado. Pedro muda a forma de falar, porque se você for ver aqui em Atos dos Apóstolos, Pedro ele dá cajadada, e ele fala assim: eu sei que vós crucificastes o Cristo porque não conhecia. Eu me compadeço de vós, mas convertei-vos e crede. Pedro usava as palavras que Jesus usava para pregar, Pedro usava para pregar. Veja que Pedro vai crescendo na vida espiritual. Diante de um conselho ali, onde prenderam Pedro por causa do milagre que ele fez, que ele intercedeu do coxo na porta lá do templo, Pedro é preso ali, e Pedro lembra-se das palavras que o Senhor falou: quando estiveres preso, quando estiveres diante dos juízes deste mundo, o Espírito Santo falará em vós. E ali o Espírito Santo fala no coração de Pedro, meu irmão, e Pedro começa a pregar no meio daquele povo. Pedro começa a exortar ali, porque o Pedro agora é um Pedro ousado, porque é um Pedro que entendeu o chamado de Deus, porque é o Pedro que entendeu a profissão dele de salvar almas e não só pescar peixes. Meus irmãos, há uma passagem em Lucas capítulo 5, que Jesus estava lá ensinando num templo e os amigos levam, já viu essa passagem? Levam um paralítico na sua cama e o colocam ali no meio de Jesus. E Jesus cura esse homem e diz para ele: pega a tua cama, levanta-te e vai. Nós vemos em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 34, que o mesmo acontece, e Pedro usa as mesmas palavras: pega a tua cama, levanta-te e vai. Pedro aprendeu a seguir o mestre. Nós vemos em Marcos capítulo 5, versículo 37, quando vai falar aqui, quando Jesus ressuscita Talita, né? E Jesus, o que ele faz? Está aquele desespero, porque a menina havia morrido, e Jesus manda se acalmar. Jesus chama Pedro, Tiago e João, só os três foram presos. Jesus manda todos ficarem do lado de fora. E Jesus entra, fala para aquela menina: levanta-te. Faz uma oração e diz: levanta-te, e ela vive. Nós vemos em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, que Pedro, que estava ali numa cidade, e próximo daquela cidade havia morrido uma pessoa, uma menina, que coloca-se o nome de Tabita, com B, e ali Pedro vai, manda todos se acalmarem, manda todos ficarem do lado de fora, entra no quarto, faz uma oração e diz: levanta-te em nome de Jesus. Pedro aprendeu a lição, meus irmãos. Pedro, agora ele entendeu, agora ele segue aquilo, e ele segue o modelo de Jesus, aquilo que Jesus ensinou para ele. Pedro agora é um homem ousado, Pedro agora é um homem que nas suas cartas dá ensinamento de um ancião muito sábio. É um homem que agora ele fala de sobriedade. Há um homem que agora, que era todo carnal, que não via as coisas espirituais, é um homem que consegue ver e diz: o leão, o inimigo é como um leão que ruge, buscando a quem devorar, dando voltas sobre nós. É um homem que agora ele entendeu e ele cresceu na vida espiritual. É um homem que agora ele não caminhou somente o tempo todo caminhando, ficando na mesma. E é esse o problema que nós enfrentamos hoje. Milhões de encontros, milhões de retiros, mas não crescemos na vida espiritual. Somos muito bons em rezar no culto. Somos muito bons em rezar no grupo, no momento de oração, quando as luzes se apagam.
mas não somos bons para buscar intimidade com o Senhor, para crescer na vida espiritual. Meu irmão, Pedro gastou tempo, Pedro dedicou tempo para estar com o Senhor. E se você for ver o que diz a tradição, de inúmeros e inúmeros milagres atribuídos a Pedro durante a caminhada de Pedro. E Pedro, esse é esse homem que vai caminhando com o Senhor e vai... Agora ele, que era um homem fraco, ele se tornou aquele que tira as pessoas da fraqueza, porque ele vai confirmando as igrejas. Meu irmão, Paulo era um missionário que evangelizava e fundava as comunidades, mas quem confirmava, quem passava a sucessão era Pedro. Os assuntos eram resolvidos a Pedro, porque o Senhor formou ele. Meu irmão, o Senhor poderia ter escolhido outra pessoa, mas o Senhor escolheu Pedro, porque o Senhor tem um plano perfeito para cada um, e nós temos esse costume de achar que nós sempre vamos às nações. Nós temos sempre esse costume de pensar que nós sempre vamos ser aqueles que vamos um dia pregar na Canção Nova, que vamos um dia pregar na África, que vamos um dia pregar para multidões. Mas veja muito bem que o Senhor tem claramente... Por que o Senhor não chamou João para ser o primeiro Papa? Ou para ser o segundo Papa? Porque quando Pedro morreu, João estava vivo. Por que não foram lá e buscaram João? Porque o papel de João era um papel diferente do papel de Pedro. E nós temos que buscar encontrar o nosso lugar, aquilo que o Senhor tem para nós, a vocação que o Senhor tem para nós. Porque hoje, meus irmãos, nós temos nós temos o pé no chão, nós pensamos sempre assim nas nações, pensamos sempre naquelas coisas grandiosas, sendo que ao redor de nós está um caos e nós não somos capazes de resolver o caos ao redor de nós, e queremos salvar almas da África. Nós queremos ir lá na Canção Nova, pregar lá, mas não somos capazes de salvar as almas do nosso bairro, da nossa cidade, da nossa diocese. Não somos capazes de salvar as almas das cidadezinhas próximas. Temos que entender, buscar entender o que é o chamado de Deus, o que é que Ele tem para mim, o que é que o Senhor tem para mim. E o problema é esse: nós somos hoje muito cheios da mídia, nós queremos grandes coisas, e Pedro, ele se apegava ao simples. Por isso que ele foi grande, porque todos os santos, eles foram simples, por isso foram grandes. Pergunta para Santa Teresinha se ela pensava em um dia ser a santa que é hoje. Ela queria almas, mas ela não pensava em ter livros publicados. Pergunta para Santa Teresa d'Ávila, que escreveu ali Caminho de Perfeição, que escreveu ali o Castelo Interior, e todo o tempo ela falando para as irmãzinhas ali do Carmelo. Ela escreveu um livro para 9 pessoas. Ela escreveu um livro para 9 irmãs, e hoje é um dos livros mais lidos dentro da igreja, de espiritualidade mística, uma doutora mística, porque ela não se preocupou com a multidão, ela foi simples. Ela buscou o simples, e no simples ela se tornou grande. Pedro, ele entendeu o lugar dele ali. Ele não quis tomar o lugar de Paulo. Ele entendeu que ele não era o missionário fundador de comunidades. Ele entendeu que não era ele que tinha que ir em vários lugares fundando comunidades. Não, era... Ele entendeu o papel dele. E às vezes o crescimento não se dá. Às vezes a evangelização não está indo para frente da maneira correta, porque todo mundo quer ser Moisés Rocha. Às vezes as coisas não estão acontecendo porque todo mundo quer ser colo de Deus. Porque todo mundo quer seguidores. Temos que entender o nosso papel, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Meus irmãos, Pedro caminhou ali
E a morte de Pedro, segundo a legenda áurea, data de 36 anos pós-Cristo. Então ele caminhando, confirmando vários irmãos ali, numa perseguição terrível, Pedro se tornou amigo íntimo de Paulo, estiveram juntos em Roma. Pedro era um verdadeiro líder e toda a tradição mostra como Pedro ele era respeitado. E conta a tradição aqui, na legenda áurea, que Nero começou ali uma terrível perseguição contra os cristãos, de maneira muito avassaladora mesmo, de matar de maneira sangrenta todos. E os cristãos falam para Pedro: vamos sair de Roma, porque se nós ficarmos aqui nós vamos morrer. E ali Pedro, junto com os outros, vai sair de Roma. Quando Pedro estava saindo de Roma, eu vou ler aqui na íntegra, Pedro viu Cristo e perguntou-lhe: Senhor, aonde vai? Ele respondeu: vou para Roma ser crucificado mais uma vez. Pedro, ser crucificado de novo? O Senhor, sim. Pedro então disse: nesse caso, Senhor, voltarei para ser crucificado com você. Pedro entendeu, meu irmão. E Pedro volta. Eu fiquei tentando imaginar aqui o que passava na mente de Pedro. O que passava? O que Pedro pensava? Eu pedi: Pedro, o que o Senhor pensava nesse momento? Meu irmão, eu imagino que passou um filme na vida de Pedro. E Pedro olhou assim: eu era um homem já de idade mais velha, não era um jovenzinho. Eu tinha ali a minha vida pacata. Eu ia trabalhar e viver daquela maneira até morrer. E o Senhor me chamou. Eu imagino Pedro passando um filme na vida de Pedro, e Pedro imaginando tudo que o Senhor fez por ele. Ele pensando assim: nossa, o Senhor, ele chamou a mim. Olha, João era muito melhor do que eu, mas ele chamou eu para ser o primeiro Papa. Ele chamou eu para liderar. O Senhor deu dignidade. O Senhor me deu um projeto de vida. Hoje eu sou respeitado. Não que ele falava isso com soberba, mas ele foi reconhecendo aquilo que o Senhor fez na vida dele. Pedro foi reconhecendo e foi vendo ali o sentido da vida dele. E eu tenho certeza, meu irmão, que o coração de Pedro estava encantado, cheio, porque Pedro ele era feliz. Porque ele entendeu o que era a verdadeira felicidade. E eu imagino a gratidão do coração de Pedro. Nossa, o Senhor deu um sentido à minha vida. O Senhor me deu um cajado. Quem era eu? Quem olhava para mim? Quem dizia? Quem dizia dos meus vizinhos? Quem dizia que o Senhor me daria um cajado? Quem dizia que o Senhor iria colocar um anel no meu dedo e me dar uma túnica nova? Pedro entendeu. E por isso Pedro segue feliz, meu irmão. Eu creio que nesse momento veio no coração de Pedro: aonde iria eu, Senhor? A quem iria se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Eu vou voltar para Roma. Aonde iria eu, Senhor, se só Tu tens palavra de vida eterna? E meu irmão, assim é a nossa história. E eu fiquei olhando para isso e eu comecei a meditar nisso e parei para perceber que eu sou Pedro. Por quê? O que eu fiz
para merecer ser chamado pelo Senhor? O que você fez para merecer ser chamado? Meus irmãos, é o Senhor quem nos deu dignidade. É o Senhor quem nos deu tudo o que nós somos, não que sejamos muita coisa, mas é o Senhor quem nos deu. Quem diria, meu irmão, que você hoje seria uma pessoa que conhece a Deus e uma pessoa cristã? Quem diria, Diego, que você teria uma família, uma filha? Quem diria? Quem diria, Felipe? Ana Paula? Quem diria? Quem diria, Vanessa, que você iria pregar? Será que as pessoas que te conheciam antes que você conhecer a Deus falavam isso? Pensariam isso? Um dia suspeitariam disso? Meus irmãos, Pedro se encheu de gratidão porque ele entendeu, ele compreendeu o que o Senhor tinha feito por ele, e ele foi grato pelo que o Senhor tinha feito por ele. E veja o que o Senhor já fez por você, veja o que o Senhor já fez na sua história, na sua vida, e por mais que você tenha muita ou pouca caminhada, veja o que o Senhor já fez, de onde o Senhor te tirou, aonde o Senhor tem te levado. Mesmo você pensa, eu não sou muita coisa, mas veja onde o Senhor está te guiando, veja que o Senhor está te educando, veja que o Senhor te elegeu. E meu irmão, mesmo quando Pedro traiu Jesus, Jesus ainda assim o confirmou como primeiro Papa, porque o chamado de Deus não é anulado pelo seu pecado. O chamado de Deus não é anulado pelo aquilo que você faz de errado, pelas suas fraquezas. Aquilo que o Senhor te chamou a fazer, aquilo que o Senhor te deu de chamado, de vocação, isso será até o fim da vida. Por mais que você caia e traia o Senhor, eu tenho certeza que você não merece ser chamado, assim como eu não mereço. Meus irmãos, existe uma distância tão grande, eu meditava nisso essa semana, fazendo a meditação diária, eu meditava, Senhor, existe uma distância tão grande entre meus propósitos aqui na meditação e a que eu faço na realidade. Porque aqui eu coloco tantos propósitos, eu vou fazer isso, eu vou tentar ser melhor nisso, eu vou tentar melhorar esse ponto, mas não consigo. E você olha para mim, talvez você vê, nossa, o Vinícius é assim, assado, mas você não me conhece. Ele me conhece e mesmo assim me chama. Eu posso olhar para você e dizer, nossa, essa pessoa é tão espiritual, essa pessoa é tão inteligente, essa pessoa fala tão bem, essa pessoa reza tão bem, mas eu não te conheço. Mas o Senhor, Ele conhece, Ele sabe de tudo. E mesmo assim, continua te chamando, continua te chamando. Pedro entendeu isso. Não tenho aonde ir, Senhor. Pedro volta para Roma. É o tempo dele chegar, contar para os irmãos que o Senhor havia aparecido para ele. Pedro é capturado. E ali vão crucificar Pedro. Ficam presos Pedro e Paulo, depois se separam. Paulo vai ser decapitado e Pedro vai ser crucificado. E Pedro foi crucificado em Roma e ele, não se sentindo digno de ser crucificado, como o Senhor pede para ser crucificado de cabeça para baixo, e ali crucificam Pedro de cabeça para baixo. E diz a tradição que as pessoas agora falavam com Pedro, Pedro, nós vamos te tirar dali, e ele exortando, não, deixa eu conquistar a minha coroa. E as pessoas falando, Pedro, nós vamos dar um jeito, porque a pessoa ficava ali presa e morrendo ali, e as pessoas podiam ver, era uma plateia mesmo para ver aquilo acontecer, e Pedro dizia, exortava, não, eu quero a minha coroa, porque Pedro entendeu o chamado da vida dele. E para aquele que tem as palavras de vida eterna, ir para a vida eterna. Fecha os teus olhos, meus irmãos.
Traga no seu coração agora quem você era antes do Senhor te chamar.